A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. Quero agradecer a todos que têm aí curtido, comentado e compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado a todos, aqueles que estão nos ajudando aí com o nosso propósito de semear a palavra de Deus e tem sido um canal do Senhor na nossa vida. Meu muito obrigado de coração a cada um. Quero deixar uma palavra para os irmãos que se encontram aqui em Isaías 43, verso de número 11, que diz o texto assim: Eu sou, ó Senhor, somente eu posso salvar vocês. Esse verso é um dos versos mais bem esclarecido, mais bem explicado que nós podemos encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. É preciso que nós, quando lemos a Bíblia, e ao ler a Bíblia, nos esforcemos para que possa, de certa forma, haver um discernimento de uma forma não só física, mas também espiritual. É claro, é lógico, que quando nós falamos de salvação, nós precisamos considerar que a expressão salvação, ela não se remete apenas a uma coisa, mas a várias coisas. Porém, no meio dessas várias coisas que nós podemos salvar ou ser salvo, se encontra a salvação da nossa alma. E a salvação da nossa alma é algo que só pode ser operado por Deus, pela vontade de Deus, através de Deus e com a permissão de Deus. Vou te dar um exemplo para você entender. Você está passando por dificuldade financeira. Dependendo da minha atitude com você, eu posso lhe salvar. Eu te arrumo dinheiro, você paga a sua dívida, você sai do sufoco, você sai da dificuldade, você sai do aperto. Automaticamente você vai olhar para mim e vai dizer assim: obrigado, pastor Sandoval, o senhor me salvou. Às vezes você está lá na sua casa, passando uma necessidade, passando mal, sem remédio, sem condição de comprar, e de repente eu chego lá com o remédio, te dou o remédio, e você fala: obrigado, você me salvou com esse remédio. Mas a salvação que o Senhor está tratando aqui em Isaías, não é a salvação que se refere à nossa necessidade, seja ela física, emocional, seja ela na área alimentar, seja na área familiar, não. Mas ele está falando de uma salvação muito mais importante, a salvação da nossa alma. E para operar a salvação da nossa alma, é necessário que você entenda que só tem alguém nessa terra, a única pessoa que pode operar essa salvação na minha vida, na sua vida, aqui nessa terra, é o Senhor Jesus Cristo. A Maria não pode, o João não pode, o Pedro não pode, o Tiago não pode, o Tomé não pode, o Felipe não pode, o André não pode, só tem um, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo para mim e para você que não existe outro meio, que não existe outra forma. Portanto, não adianta eu me curvar diante de uma imagem de gesso, não adianta eu me curvar diante de uma imagem de madeira, não adianta eu me curvar diante de uma imagem de ouro, não adianta eu me curvar diante de uma imagem de prata, não adianta eu me curvar diante de uma imagem de bronze, porque o único que pode me salvar, o único que tem o poder para me salvar, a Bíblia diz que o seu rosto ninguém viu, a sua afeição ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos é que o seu rosto era um rosto de glória, que a luz brilhava em volta de si e não podia ser contemplado, tamanha a glória que habita sobre nós. Meu irmão, a partir do momento que eu olho para uma imagem e a imagem está voltada para mim e eu consigo contemplar a sua face, ela já não serve mais para ser um Deus.
O apóstolo Paulo diz que ao Deus desconhecido, a esse Deus eu me curvo, ao Deus desconhecido. Ele chega em certa cidade e ali diz a Bíblia que havia um altar, e nesse altar estava toda sorte de deuses ali. Mas lá no cantinho, bem no cantinho, tinha o nome escrito: ao Deus desconhecido. Não tinha face, não tinha corpo, não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha estrutura, não tinha estatura. Mas a Bíblia diz que quando Paulo olhou para aquele lugar e ele perguntou: o que é aquilo ali? E alguém vai dizer a ele: esse é o Deus desconhecido. E aí Paulo vai dizer: esse é o Deus a quem eu sirvo, o Deus desconhecido. O Deus que para conhecer a sua glória, você precisa viver em glória. O Deus que para conhecer a sua presença, para ter intimidade com Ele, para conhecer a santidade dEle, você precisa andar em santidade. Meu querido, eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Seus pais podem te salvar da fome. Seus pais podem te salvar de morar na rua. Seus filhos podem impedir que você venha parar num abrigo. Seus filhos podem impedir você de ser jogado numa casa de recuperação. Seus irmãos podem estender a mão e impedir que você seja jogado na rua. Mas só tem um Deus que pode salvar você. E a esse Deus que eu estou trazendo para você nesse dia de hoje. O Senhor Jesus Cristo. Você já experimentou ter um relacionamento com Ele? Você já experimentou falar com Ele? Você já se permitiu deixar Ele direcionar os seus passos, guiar a sua vida? Se você não fez isso ainda, eu convido você nesse dia de hoje. Dê espaço para Deus na sua vida. Abra a porta do teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Entrega para Ele o teu caminho. Entrega para Ele a tua vida. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai fazer coisas extraordinárias através de você. Mas lembre-se de uma coisa: só eu posso salvar vocês. É Jesus que disse isso. Só eu sou o único que pode salvar vocês. E o interessante aqui para mim fechar é que Ele não diz que pode salvar você. Ele diz que pode salvar vocês. Ele está falando no plural. Todos nós Ele pode salvar. Como assim, pastor? Ele pode salvar o mundo inteiro? Pode. Então está todo mundo tranquilo? Não. Não está todo mundo tranquilo. Não dá para estar todo mundo tranquilo. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Mas aqueles que negar diante dos homens, eu nego diante do Pai. Jesus pode salvar o mundo inteiro. Porém, Ele só pode permitir a entrada no céu daqueles que se curvam diante dEle e o aceita como o único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, amanhã a gente está de volta. Fica na paz. Deus abençoe a todos.